Quer saber um fato aleatório? Todos os anos, milhões de libras de corante alimentar artificial são adicionados a produtos do dia a dia. Chocado? Pois é, adivinhe só. Existem muitos outros fatos relacionados a diversos produtos que vão te surpreender ainda mais. Todo ano, 15 milhões de libras de corante alimentar artificial são usados. E esses segredos podem ser bem perturbadores. Depois de saber disso, você nunca mais vai olhar para a sua lista de compras da mesma maneira. Aqui estão 20 produtos que você provavelmente nunca mais vai querer comprar depois de descobrir como eles são feitos. Mas antes de começarmos, já inscreva-se em nosso canal e deixe seu like agora. Vamos começar! Número 1. Creme para rugas e prepúcio. Produtos de beleza podem vir com etiquetas de preço chocantes, mas às vezes os ingredientes utilizados podem ser ainda mais surpreendentes. Um exemplo disso é o creme para rugas da Skin Medicica, que custa $150 por onça. O que torna este creme tão caro? Ele contém prepúcio humano. A Skin Medicica utiliza fibroblastos de prepúcios de bebês circuncidados, que se acredita terem propriedades regenerativas devido à sua origem juvenil. Essas células são usadas em tratamentos de pele para vítimas de queimaduras e agora estão sendo comercializadas por seus benefícios anti-envelhecimento. O uso de prepúcio em cosméticos gerou controvérsia, especialmente entre ativistas anti-circuncisão, que alegam que isso incentiva a prática. A Skin Medicica defende seu produto dizendo que usa apenas os hormônios de crescimento do prepúcio, não o tecido em si. No entanto, as implicações morais tornaram esse produto um tópico de debate. Se a ideia de o prepúcio de um bebê fazer parte da sua rotina de cuidados com a pele te deixa desconfortável, talvez você queira pular esse. O alto preço e o ingrediente em comum tornam este produto algo a ser reconsiderado. Número 2. Os segredos por trás de fragrâncias luxuosas. Quando se trata de perfumes, o fascínio muitas vezes vai além da fragrância, é sobre a história por trás dela. Fragrâncias de luxo, frequentemente endossadas por celebridades, se tornaram símbolos de status, nos atraindo a nos entregar a aromas luxuosos. Mas por trás de muitos desses perfumes luxuosos está um ingrediente surpreendente: âmbar gris. O âmbar gris é uma substância rara e controversa que vem do sistema digestivo de baleias esperma. Historicamente, tem sido usado na perfumaria por sua capacidade de fazer os perfumes durarem mais, mas sua origem pode fazer alguns amantes de perfume hesitarem. Embora o âmbar fosse amplamente utilizado no passado, seu uso hoje é altamente restrito, com alguns países como França e Suíça ainda permitindo sua inclusão em perfumes. Então, se você algum dia receber uma garrafa de perfume sofisticada feita nesses países, lembre-se de que pode haver uma história surpreendente por trás de sua criação. A gordura de âmbar tem uma rica história na fabricação de fragrâncias, mas saber de onde ela vem certamente pode mudar a forma como você vê seu perfume favorito. Número 3. O segredo em comum do shampoo Imprel. Quando pensamos em produtos de luxo para cuidados capilares, é natural imaginar fórmulas à base de extratos botânicos, óleos essenciais e compostos naturais que prometem hidratação, brilho e restauração dos fios. No entanto, uma marca da Nova Zelândia resolveu romper todos os padrões e levar a ideia de ingredientes naturais a um patamar que poucos poderiam imaginar ou aceitar. Estamos falando do polêmico shampoo Imprel, cuja fórmula inclui nada menos que sêmen de boi. Sim, você não ouviu errado. O ingrediente ativo é oficialmente chamado de plasma seminal bovino, e sua inclusão no produto não é uma jogada de marketing bizarra, mas uma escolha baseada na composição química desse fluido. Segundo os fabricantes, o sêmen bovino é extremamente rico em proteínas de alta qualidade, além de conter aminoácidos essenciais e outros nutrientes que, teoricamente, ajudam a reparar, fortalecer e restaurar a estrutura dos cabelos, especialmente aqueles danificados por processos químicos, calor e poluição. Mas como exatamente isso funciona? O plasma seminal bovino possui cadeias de proteínas que se ligam diretamente à queratina do cabelo, preenchendo as fissuras, selando as cutículas e promovendo um efeito de fortalecimento e brilho quase imediato. O conceito é comparável a tratamentos de proteína convencionais, mas com uma origem definitivamente mais peculiar.
A coleta desse ingrediente também é curiosa. Segundo a empresa, o sêmen é obtido de fazendas locais, de animais devidamente tratados, e o processo segue normas de biossegurança rigorosas. Depois, o material passa por diversas etapas de purificação, extração e estabilização, até se transformar em um componente cosmético livre de odores e absolutamente seguro para uso humano. O preço reflete tanto a exclusividade do ingrediente quanto o processo de produção. Uma garrafa de 50 centavos de litro sai por cerca de $43,50, tornando-se um produto de nicho, voltado principalmente para salões de beleza de alto padrão e clientes dispostos a investir em soluções inusitadas para ter cabelos mais bonitos. Ainda assim, não dá para ignorar o fator psicológico. Por mais que os benefícios sejam destacados, a ideia de passar um produto derivado de sêmen bovino no couro cabeludo provoca, no mínimo, desconforto em boa parte dos consumidores. As redes sociais já foram palco de muitos debates e reações de choque, curiosidade e até humor sobre o tema. Apesar da controvérsia, muitos usuários relatam resultados surpreendentes, com cabelos mais encorpados, brilhosos e resistentes desde as primeiras aplicações. Isso levanta uma questão inevitável: até que ponto estamos dispostos a ignorar a origem dos ingredientes em nome da beleza? Portanto, se você se deparar com uma embalagem do shampoo Imprel, fica o questionamento no ar. Ter cabelos sedosos e saudáveis vale mesmo qualquer preço ou qualquer ingrediente. Você toparia experimentar? Número 5. Red Bull, a verdade por trás do impulso. Você provavelmente já ouviu falar do Red Bull, a bebida energética que promete um rápido aumento de energia. Mas você sabe o que realmente dá esse impulso? Embora rumores selvagens sugiram que ele contém sêmen de touro ou urina, isso está bem longe da verdade. O verdadeiro segredo por trás do efeito energizante do Red Bull é uma combinação de glicose e sacarose, duas formas de açúcar. Esses ingredientes fornecem uma rápida explosão de energia, mas o teor de açúcar é algo a ser observado. O Red Bull também contém adoçantes artificiais que alguns estudos sugerem poderem aumentar o risco de doenças cardíacas quando consumidos em grandes quantidades. Adicione a cafeína, que oferece um impulso temporário, e você tem a experiência clássica do Red Bull. No entanto, o excesso de cafeína pode levar a efeitos colaterais como tremores, problemas digestivos e a temida queda de açúcar. Se você se pegar pegando mais latas do que deveria, talvez seja hora de reconsiderar o efeito que esses ingredientes estão tendo no seu corpo. O Red Bull oferece um rápido aumento de energia, mas é importante saber o que realmente está alimentando esse impulso de energia. Número 7. A amarga verdade sobre o chocolate e o café. Muitos de nós pegamos uma barra de chocolate ou uma xícara de café para um pouco de conforto. Mas e se esses momentos de indulgência vierem com uma amarga verdade? Tanto o cacau quanto os grãos de café são frequentemente colhidos sob condições cruéis, onde crianças ou adultos aprisionados pela escravidão da dívida trabalham longas horas em circunstâncias terríveis. Grandes empresas como Nestlé e Hershey foram criticadas por apoiar essas práticas de trabalho exploradoras. E, embora algumas tenham prometido melhorias, as mudanças foram lentas e insuficientes. Um novo jogador na indústria do chocolate, a Tony's Chow Only, afirma oferecer chocolate 100% livre de escravidão. No entanto, para esta maioria das outras marcas, continua sendo praticamente impossível rastrear as origens exatas do cacau ou do café. Mesmo produtos com certificações, como o selo da Rainforest Alliance, nem sempre garantem práticas justas. Essas certificações têm requisitos mínimos e os agricultores ainda lutam para ganhar um salário digno. A escala do trabalho infantil é assustadora. Entre 2009 e 2014, o trabalho infantil nas plantações de cacau na África Ocidental aumentou em 18%. Nas regiões produtoras de café do Brasil, a taxa de trabalho infantil foi 37% mais alta do que em outros setores. Esses fatos servem como um lembrete claro dos custos ocultos por trás dos nossos doces favoritos. Embora a conscientização sobre essas questões esteja crescendo, a mudança real nas indústrias de cacau e café ainda está longe de acontecer. Número 8. Cervejas, bexigas de peixe e arsênico. Todos nós gostamos de uma cerveja refrescante, mas você já parou para pensar sobre o que entra na produção dela? O processo por trás da fabricação da cerveja pode te surpreender.
Muitas cervejas, especialmente as variedades tradicionais, usam bexigas de peixe ou isinglass como agente clarificador para filtrar o brejo. Esse subproduto animal é comumente utilizado, embora não seja algo que os vegetarianos ou aqueles que evitam ingredientes de origem animal vão apreciar. Na verdade, algumas marcas de cerveja, como a Guinness, pararam de usar o isinglass devido à demanda dos consumidores, e você pode encontrar listas de cervejas livres de isinglass online para quem preferir evitá-lo. Mas isso não é tudo. Muitas cervejas também contêm vestígios de arsênico, um elemento tóxico que pode se acumular no corpo. Embora o arsênico seja encontrado naturalmente em alimentos como arroz e água, consumir em excesso pode ser perigoso. Estudos mostram que beber cerca de 2,5 cervejas por dia pode aumentar os níveis de arsênico no corpo em 30%. E, embora a cerveja possa ser refrescante, o álcool pode até retardar a capacidade do seu corpo de processar e eliminar esse veneno. Para quem está monitorando a ingestão de arsênico, talvez seja uma boa ideia desfrutar daquela cerveja extra com moderação e, quem sabe, evitar um acompanhamento de couve de Bruxelas para ajudar a equilibrar as coisas. Número 9. O segredo do parmesão. Você provavelmente já aproveitou uma boa pitada de parmesão na sua pasta ou pizza, mas sabia que esse queijo popular pode ter um ingrediente escondido que não é tão apetitoso? O parmesão, junto com muitos outros queijos, é feito usando renina, uma enzima extraída do revestimento do estômago de bezerros. Embora essa enzima desempenhe um papel na criação do sabor distinto que amamos, não é um pensamento muito agradável para considerar enquanto você está saboreando sua refeição. Para piorar as coisas, o queijo parmesão frequentemente contém polpa de madeira, que é usada como agente antiaglomerante para evitar que o queijo grude. E embora possa parecer que o parmesão é o único culpado, muitos outros queijos usam a mesma enzima em sua produção. Alguns queijos oferecem uma alternativa na forma de renina microbiana, uma opção vegetariana que é cultivada em laboratório. No entanto, os fabricantes não são obrigados a especificar qual tipo de renina é usado, deixando os consumidores no escuro. Se a ideia de usar enzimas do estômago de bezerros não for agradável para você, talvez seja a hora de reconsiderar o que está colocando na sua pizza da próxima vez. Número 10. O que realmente há no seu frango ou carne? Da próxima vez que você pegar um pacote de frango ou carne rotulado como melhorado ou contendo salmoura adicionada, dê uma olhada mais de perto. O que você está pagando pode não ser exatamente o que você pensa. Muitos processadores de alimentos injetam carne com uma solução salina para mantê-la úmida e macia. Embora esse processo pareça conveniente, garantindo carne suculenta e saborosa, não é sem seus contratempos. Alguns peitos de frango podem conter até 30% de solução salina, o que significa que uma boa parte do que você está pagando é apenas água, não carne. O que começou como um método para retenção de umidade, logo se transformou em uma prática onde os processadores começaram a adicionar mais ingredientes para melhorar o sabor da água, como xarope de milho, concentrado de limão ou caldos. Embora o fosfato de sódio tenha sido inicialmente usado para ligar a água à carne, preocupações com seu alto teor de sódio levaram à troca por fosfato de potássio. Infelizmente, essa mudança fez com que a carne ficasse com um gosto amargo. Então, mais temperos foram adicionados para mascarar o gosto desagradável. Assim, embora você possa achar que está comprando um corte de carne de qualidade, vale a pena considerar o quanto do seu produto é apenas água e aditivos. Número 11. Penas de pato em sobremesas. Imagine isso, você está saboreando uma tortinha de maçã quentinha com aquela casquinha dourada, crocante por fora e macia por dentro, talvez acompanhada de um café. Parece perfeito, certo? O que poucos sabem é que, escondido por trás dessa delícia aparentemente inofensiva, existe um ingrediente que provavelmente você jamais imaginaria estar consumindo: penas de pato. Esse ingrediente se chama L-cisteína, um aminoácido amplamente utilizado na indústria alimentícia como condicionador de massa. Na prática, ele serve para melhorar a elasticidade, a maciez e a durabilidade de pães, bolos, rolinhos de canela e, claro, sobremesas famosas como as tortinhas do McDonald's. Graças a ela, a massa fica mais fácil de trabalhar, mais fofa e menos quebradiça. Mas o que realmente chama a atenção não é seu uso, e sim sua origem.
A L-cisteína pode ser sintetizada de várias fontes, e uma das mais comuns na indústria é, pasme, penas de pato ou de aves em geral. Durante muito tempo, outra fonte bastante utilizada era o cabelo humano, coletado principalmente de salões de beleza da Ásia. Porém, com o avanço dos processos industriais, as penas se tornaram uma matéria-prima mais abundante e, curiosamente, mais aceitável do ponto de vista sanitário. O processo funciona assim: as penas são hidrolisadas, ou seja, passam por reações químicas que quebram suas proteínas, isolando os aminoácidos, entre eles a L-cisteína. Esse composto, depois de purificado, é incorporado na fabricação de diversos produtos de panificação, sem deixar vestígios perceptíveis de sua origem. Embora as empresas, como o McDonald's, assegurem que a L-cisteína é totalmente segura para o consumo, a ideia de que uma sobremesa aparentemente simples contém derivados de penas pode ser desconfortável para muitas pessoas. Para quem segue dietas veganas ou tem restrições éticas, isso pode ser ainda mais problemático, já que apesar de ser um ingrediente invisível e processado, ele tem origem animal. Atualmente existem versões sintéticas da L-cisteína produzidas em laboratórios, sem o uso de penas ou cabelos, mas elas são mais caras e nem sempre adotadas por grandes redes, justamente pelo impacto nos custos de produção. Por isso, boa parte das sobremesas industrializadas ao redor do mundo, incluindo as tortinhas e rolinhos de canela de algumas grandes redes, ainda podem conter essa curiosa conexão com os patos. Então, da próxima vez que você morder uma dessas sobremesas quentinhas, tão reconfortantes, talvez valha a pena lembrar que, por trás da maciez e do sabor, existe uma história pouco conhecida, onde penas de pato silenciosamente contribuem para sua experiência gastronômica. Número 12. O preço da seda. Ao longo da história, a seda sempre foi vista como um dos materiais mais luxuosos e desejados do mundo. Sua textura macia, seu brilho delicado e sua leveza encantam reis, rainhas e nobres há milênios. A origem desse tecido remonta à China antiga, onde sua descoberta foi cercada de mistérios e lendas. Uma das mais conhecidas conta que, por volta de 2700 a.C., a imperatriz chinesa Shi Lingxi teria descoberto a seda quando, acidentalmente, um casulo caiu em sua xícara de chá, começando a se desfazer e liberando os longos fios brilhantes que, mais tarde, revolucionariam a história dos tecidos. No entanto, por trás de toda essa beleza e sofisticação, existe um processo que, para muitos, pode ser considerado cruel. A seda é produzida por larvas do bicho da seda, mais especificamente pela espécie Bombyx mori, que passa boa parte de sua vida se alimentando incessantemente de folhas de amoreira para acumular energia suficiente e construir seu casulo. Esse casulo é feito de uma única linha de seda, que pode chegar a ter até 1.500 metros de comprimento, composta por duas proteínas principais, a sericina, que age como uma espécie de cola, e a fibrina, que forma o fio em si. O problema está na etapa de colheita. Para manter o fio longo e contínuo, os casulos precisam ser fervidos ou expostos ao vapor antes que a mariposa complete seu ciclo e rompa o casulo ao sair. Esse processo mata as larvas dentro dele. É necessário um número surpreendente de aproximadamente 2.500 bichos da seda para produzir apenas meio quilo de seda bruta. Isso sem contar as perdas no processo, que aumentam ainda mais a quantidade de vidas envolvidas. Essa realidade levanta discussões éticas, especialmente nos dias atuais, quando o bem-estar animal é cada vez mais valorizado. Como alternativa, surgiu a chamada seda da paz ou seda ahimsa. Nesse método, os bichos da seda são permitidos a completar seu ciclo de vida e sair naturalmente dos casulos. Porém, esse processo resulta em fios mais curtos e irregulares, tornando a seda mais trabalhosa de fiar e, consequentemente, mais cara. Ainda assim, a seda tradicional continua dominando o mercado mundial, principalmente devido à sua qualidade superior e ao custo de produção mais baixo em relação à seda ética. A indústria da seda movimenta bilhões todos os anos, abastecendo mercados de moda, decoração e até produtos de beleza. Portanto, da próxima vez que você se encantar com o brilho delicado de um lenço de seda ou com a leveza de uma roupa feita desse tecido, vale refletir sobre o preço oculto por trás de tanto requinte. Um preço que, muitas vezes, é pago com milhares de vidas silenciosas e esquecidas.
Número 13. O lado sombrio dos diamantes. Os diamantes costumam ser considerados símbolos do amor eterno, mas sua origem nem sempre reflete a pureza que eles representam. Muitos diamantes têm uma história obscura, sendo chamados de diamantes de conflito ou diamantes de sangue. Essas pedras são geralmente extraídas em regiões afetadas por guerras, onde as pessoas são forçadas a trabalhar em condições terríveis, muitas vezes sob coerção ou ameaças de violência. A receita gerada com a venda desses diamantes às vezes é usada para financiar conflitos brutais, especialmente em partes da África. Apesar dos esforços da indústria de diamantes para impedir a comercialização de diamantes de conflito, a exploração continua. Até mesmo as marcas de joias mais confiáveis podem encontrar dificuldades para garantir que seus diamantes estejam livres dessas associações. Embora as empresas anunciem a obtenção ética de seus produtos, rastrear a verdadeira origem de um diamante é quase impossível, deixando os consumidores com poucas garantias sobre sua história. Para aqueles que preferem evitar as complexidades morais associadas aos diamantes extraídos da natureza, os diamantes cultivados em laboratório são uma alternativa ética e sustentável. Essas pedras brilham tanto quanto as naturais, mas são criadas sem o sofrimento humano associado. Quando se trata de amor, às vezes é melhor escolher um brilho que venha acompanhado de uma consciência tranquila. Número 14. O ingrediente improvável no chiclete. Chiclete é um doce querido por muitos, mas você já parou para pensar no que realmente está dentro dele? Um ingrediente surpreendente que pode estar presente é a lanolina, uma substância serosa secretada pelas glândulas sebáceas das ovelhas. Essa substância, que ajuda a manter a lã das ovelhas impermeável, às vezes é usada para dar elasticidade ao chiclete. Embora possa parecer estranho, a lanolina é um ingrediente comum tanto em produtos para cuidados com a pele quanto em chicletes, mas ela não é o único componente surpreendente. A base do chiclete pode vir de várias fontes, como o látex da árvore sapotizeiro ou de materiais sintéticos como o polietileno. Junto com adoçantes e aromatizantes, esses ingredientes dão ao chiclete sua textura e sabor característicos. Para quem prefere produtos naturais, isso pode ser um pouco desconfortável. Mesmo assim, o chiclete não se resume apenas ao sabor. Ele pode ter benefícios funcionais. Alguns são formulados para ajudar na saúde bucal, fornecer nutrientes ou até auxiliar quem quer parar de fumar. Portanto, embora o chiclete contenha ingredientes inusitados, nem tudo são más notícias. Número 15. O ingrediente oculto nas jelly beans, balas de gelatina. As jelly beans são um doce colorido que muitos adoram beliscar. Mas você já se perguntou sobre aquele brilho na superfície de cada uma? Esse acabamento brilhante pode vir de uma fonte inesperada: insetos. Mais precisamente da goma laca, uma resina secretada pela fêmea do inseto lac depois de se alimentar da seiva de árvores. É essa substância que dá às jelly beans o seu brilho característico. Esses insetos são nativos da Tailândia e secretam uma resina que é processada em flocos e depois dissolvida em etanol. Essa solução é aplicada nas jujubas para criar aquele brilho característico. Mas isso não para por aí. A goma laca também é usada em maçãs para deixá-las com um acabamento brilhante e até aparece em produtos não alimentícios, como polidores de móveis e tratamentos para pisos. Para vegetarianos e veganos, isso pode ser uma surpresa, já que a goma laca é um subproduto de origem animal. Muitas vezes, ela aparece nos rótulos dos ingredientes como I904. Então, se você está tentando evitar ingredientes de origem animal, é bom ficar atento ao que realmente está dando aquele brilho às suas jujubas. Número 19. A surpreendente verdade sobre os Pringles. Os Pringles podem parecer batatas fritas perfeitas e crocantes, mas quando você abre a embalagem, o que está comendo não é exatamente o que imagina. Eles não são feitos de batatas inteiras. Em vez disso, são criados a partir de uma mistura de arroz, trigo, milho e flocos de batata. Essa mistura vira uma massa que é prensada em folhas e cortada no formato característico antes de ser frita e temperada. O motivo pelo qual os Pringles não se encaixam na categoria tradicional de batata frita é o baixo teor de batata na sua composição, o que ajuda a empresa a evitar impostos mais altos sobre alimentos considerados de luxo.
Eles são fritos, secos e cobertos com temperos em pó, bem diferentes da imagem de chips rústicas e simples que você talvez tenha em mente. Mas há mais a considerar. Como muitos alimentos processados, os Pringles contêm acrilamida, uma substância química que se forma quando carboidratos são cozidos em altas temperaturas. Essa substância tem sido associada a potenciais riscos à saúde. Por isso, vale a pena pensar 2 vezes antes de abrir sua próxima lata de Pringles. Número 17. O que realmente há dentro dos hambúrgueres do McDonald's? Os hambúrgueres do McDonald's há muito são alvo de diversos rumores, com algumas pessoas afirmando que seus hambúrgueres contêm ingredientes bizarros, como vermes ou carnes misteriosas. Felizmente, a verdade sobre seus hambúrgueres é muito mais simples e transparente. De acordo com o McDonald's, sua carne bovina é 100% pura, proveniente de fazendeiros respeitáveis dos Estados Unidos, Canadá, Austrália e Nova Zelândia. Eles trabalham com a Lopes Foods, uma fornecedora baseada em Oklahoma que fornece carne para o McDonald's desde os anos 1960. Quando a carne chega às instalações do McDonald's, ela passa por uma inspeção rigorosa para garantir que não haja ossos antes de ser moída e moldada em hambúrgueres. Esses hambúrgueres são rapidamente congelados, embalados e enviados para restaurantes ao redor do mundo. O McDonald's destaca que seus hambúrgueres não contêm aditivos, conservantes ou recheios, apenas carne simples temperada com sal e pimenta. Embora o ideal seja consumir fast food com moderação, saber que os hambúrgueres do McDonald's são feitos com carne de alta qualidade pode trazer um certo alívio na próxima vez que você pedir um Big Mac. Número 18. O arsênico e o suco de maçã. Uma maçã por dia pode manter o médico afastado, mas você sabia que o seu suco de maçã pode trazer um risco inesperado? O arsênico é uma substância natural encontrada em muitos alimentos, incluindo maçãs. Embora pequenas quantidades sejam geralmente inofensivas, doses maiores podem ser perigosas. Relatórios recentes levantaram preocupações sobre a presença de arsênico no suco de maçã, o que pode fazer você pensar 2 vezes antes de beber aquele próximo copo. O Dr. Oz revelou que algumas marcas de suco de maçã contêm até 10 partes por bilhão ppb de arsênico, o que tecnicamente está dentro dos limites considerados seguros pela FDA para a água potável. Anteriormente, a FDA considerava 23 partes por bilhão como um nível seguro, mas após análises mais aprofundadas, reduziu o limite para 10 partes por bilhão para garantir que os fabricantes controlem os níveis de arsênico. Embora esse limite tenha sido criado para nos manter seguros, ele é um lembrete de que até alimentos naturais podem esconder perigos. Número 19. O fascinante processo por trás do molho inglês. O molho inglês é um daqueles ingredientes essenciais que dão sabor a muitos pratos, de marinadas a hambúrgueres. Mas, apesar de você provavelmente conhecer o seu sabor marcante, a história por trás da criação do molho é menos conhecida. A versão mais famosa, feita por Lea e Perrins, nem sempre foi um sucesso de imediato. Na verdade, o lote original era tão ruim que seus criadores, os químicos John Lee e William Henry Parnes, o abandonaram no porão. Mas eles não desistiram dele. Alguns anos depois, redescobriram a mistura e, para sua surpresa, ela havia desenvolvido um sabor inesperadamente delicioso. O segredo do sabor complexo do molho Worcestershire está justamente no seu processo de envelhecimento. Ingredientes como melaço, vinagre de malte, alho, cebolas roxas, anchovas e tamarindo são deixados para maturar em barris por meses. O alho fica de molho no vinagre por até 18 meses, enquanto as cebolas roxas passam quase 10 meses em conserva. Até mesmo as anchovas são salgadas e envelhecidas por 2 anos para desenvolver seu sabor intenso. Esse processo demorado, que permanece inalterado há quase 200 anos, prova que, às vezes, as melhores coisas realmente vêm com o tempo. Então, da próxima vez que usar molho Worcestershire, lembre-se de que ele não é apenas uma solução rápida para dar sabor. É o resultado de paciência e habilidade artesanal. Número 20. O perigo oculto nos tomates enlatados. Tomates enlatados são um item básico e prático na cozinha, perfeitos para sopas, ensopados e molhos. Mas, antes de pegar uma lata dessas, há algo importante que você precisa saber.
O problema não está nos tomates em si, mas no revestimento interno da lata. Muitas latas são revestidas com uma resina que contém bisfenol A ou BPA, uma substância química que pode se infiltrar nos alimentos. Isso é especialmente preocupante em alimentos ácidos, como os tomates, já que a acidez acelera o processo de migração do BPA para o conteúdo da lata. O BPA está associado a vários problemas de saúde, incluindo desequilíbrios hormonais, malformações de órgãos, defeitos nos espermatozoides e aumento do risco de problemas de desenvolvimento em crianças. Um estudo do CDC, Centro de Controle e Prevenção de Doenças, encontrou vestígios de BPA em quase 93% das amostras de urina de pessoas com 6 anos ou mais. Embora alguns especialistas argumentem que os níveis encontrados nos alimentos podem não ser prejudiciais a curto prazo, os efeitos a longo prazo ainda são motivo de preocupação. Para evitar esse risco, você pode optar por alternativas, como armazenar seus próprios tomates em potes de vidro. É uma mudança simples que pode proteger sua saúde a longo prazo. Muito obrigado por assistir o vídeo. Se gostou de nosso conteúdo, inscreva-se em nosso canal e deixe seu like. Também confiram outros conteúdos interessantes que estão aparecendo agora mesmo na sua tela e eu verei vocês no próximo vídeo. Até a próxima!